Para onde vão os cavalos de corrida? Você é o meu cavalo favorito? É sim. Willie, vem cá. Vem, Willie. É como lidar com resíduos. Ninguém sabe o que fazer com esses cavalos quando eles não podem mais correr nem ser reprodutores. Michael Blowen administra Old Friends, uma fazenda de puros-sangues de corrida aposentados em Kentucky. Os nossos cavalos ganharam quase 15 milhões de dólares nas pistas de corrida. É muito dinheiro. Michael é um ex-repórter que trabalha no turf há 22 anos. Muitos empresários e esportistas do turf querem criar só um cavalo para ganhar só uma corrida, que é o Derby de Kentucky, e esse cavalo tem 3 anos. Mas eles criaram 36 mil cavalos todo ano e 3 anos depois, só um vai ganhar o Derby de Kentucky. A pergunta é, o que acontece com os outros? A carreira de um puro-sangue nas pistas geralmente vai dos 2 aos 6 anos de idade, mas esses cavalos normalmente vivem mais de 20 anos. A manutenção de um cavalo de corrida aposentado custa mais de $200 mil por ano. O governo americano fechou o último matadouro de cavalos em 2007. Mas ainda é comum leiloar cavalos e mandá-los para serem abatidos no México e no Canadá. Alguns são sacrificados, outros simplesmente abandonados. A indústria do turf não regulamenta o destino dos cavalos de corrida aposentados. Para algumas pessoas, esse esporte se resume a dinheiro. Se uma coisa não dá lucro, então dá prejuízo. Um cavalo que dá lucro é tratado como um rei, super bem cuidado. Mas quando ele para de dar lucro, a não ser que os proprietários e treinadores sejam muito dedicados, então eles correm perigo. A sina de um cavalo de corrida aposentado pode ser horrível. A responsabilidade é de todos, hipódromos, criadores, proprietários, todos que ganham a vida com os cavalos ou têm algum contato com eles, têm uma dívida com esses animais. Um exemplo da decadência de um cavalo campeão é a história de Tour of the Cat. Nós tivemos tanta sorte, tem gente que passa a vida querendo um cavalo como aquele. Em 2000, a proprietária de cavalos Susan Gannon comprou um puro-sangue de 2 anos. Ele adorava treinar. Mesmo depois do treino, ele ficava batendo os cascos e eu pensava, meu Deus, como ele é lindo, ele adora viver. Em 6 anos, Tour of the Cat ganhou mais de $1 milhão para Susan. Em 2008, Tour of the Cat, que estava com 10 anos, correu no páreo que deveria ser seu último em casa no hipódromo de Calder, na Flórida. Todos sabiam que ele tinha que parar. E nós decidimos aposentá-lo na pista onde ele treinava e talvez trazê-lo para cá. Mas esse páreo, como muitos nos níveis inferiores do turf, era um páreo de Clayman, cujo objetivo é manter a competição nivelada. No Clayman, qualquer proprietário licenciado pode comprar qualquer cavalo do páreo pelo preço estabelecido. Nesse caso, $16 mil. Quando o cavalo Tour of the Cat foi comprado no Clayman, isso foi o começo do fim da carreira dele. Muita gente que compra cavalos assim procura antigos campeões pensando em ganhar mais 1 ou 2 páreos. O novo proprietário, David Jacobson, levou o Tour of the Cat para Nova York e o fez correr 5 páreos em 7 meses. Levar um cavalo idoso de 10 anos para Nova York e fazê-lo correr em pleno inverno com 7.500 compradores de Clayman, isso foi só por causa do dinheiro, é o que eu acho. Em 2 ocasiões, os veterinários oficiais impediram Tour of the Cat de correr. Por causa de uma contusão no tendão da perna, ele estava sem condições. Se ele se importasse com o cavalo, ele o aposentaria. Jacobson discorda. Ele disse ao New York Times que Tour of the Cat ainda está apto para correr e mandou o cavalo para Presque Island, na Pensilvânia. Lá, o veterinário oficial aprovou a participação de Tour of the Cat num páreo de Clayman de $5 mil, o ponto mais baixo de sua carreira. Ele chegou em penúltimo lugar. Eu tenho certeza de que ele ia ser descartado.
De algum jeito, não sei como. Mas um grupo de defensores dos puros-sangues vinha acompanhando a decadência do antigo campeão. Eles o compraram no Claman. Esse é o Tour of the Cat. Na manhã seguinte, ele foi levado para Old Friends. Ele tem algumas contusões leves, comuns em alguém que correu tanto e tão bem, como um velho jogador de futebol. Mas não é nada sério. A indústria do turf começou a canalizar mais verbas para os grupos sem fins lucrativos que se dedicam a encontrar uma segunda carreira ou um segundo lar para os puros-sangues de corrida aposentados. A população anual de cavalos que se aposentam é previsível. A maioria pode ser reabilitada e adotada. A Associação de Turf de Nova York anunciou ter arrecadado $125 mil destinados a uma parceria com a Fundação de Aposentadoria dos Puros-Sangues. Será elaborado um plano para acomodar todos os puros-sangues aposentados do estado de Nova York. Sem eles não existiria nada. Nem esse pasto, nem criadores, nem corridas, jóqueis, tratadores, veterinários, nada. É só por causa deles que todo mundo está aqui. A gente não pode tratá-los como lixo, jogá-los fora. A situação é a seguinte, no momento nós não temos espaço. Michael Blowen ainda depende de doações particulares e a capacidade da fazenda é limitada. As instituições para puros-sangues aposentados dos Estados Unidos estão lotadas de cavalos indesejados, todos criados para serem campeões. Nós somos uma gota no oceano. É preciso criar muito mais lugares para dar a esses cavalos uma aposentadoria digna. Versão brasileira, a IUPA.